Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos agradecidos a Deus por mais um dia e por mais uma chance de estudar a Bíblia com você. Acompanhe conosco essa leitura. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Chegamos ao capítulo 7 de Mateus, ao trecho em que Jesus começa a finalizar o Sermão do Monte e começa a dar um veredito. Jesus estava encerrando o primeiro retiro cristão, como chamamos esta reunião que ele teve com os discípulos. Ele começou o primeiro retiro cristão convidando os discípulos para se juntarem a ele no alto da montanha, onde lhes daria este ensino. Depois que este ensino fosse compreendido, internalizado e aplicado, faria deles sal da terra e luz do mundo, parte da resposta e da solução de Jesus para os problemas das multidões no sopé da montanha. Nesse sentido, Jesus os exortou a olharem para dentro, ao redor e para o alto. No primeiro parágrafo do capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 6, Jesus começa a concluir seu sermão, exortando os discípulos a se comprometerem a olharem para dentro. Você jamais será parte da solução se você mesmo não conhecer a solução. Você não consegue salvar ninguém se não for salvo. John Wesley, o grande evangelista inglês, visitou o estado da Geórgia, nos Estados Unidos, quando ainda não era convertido. Ele cria que era um seguidor de Jesus, mas ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Todos conhecemos a história do seu novo nascimento, mas isso aconteceu depois. Enquanto ele estava na Geórgia, tentando salvar os índios, ele disse: "Eu vim para a Geórgia salvar os índios, mas quem vai salvar John Wesley?" Mais tarde, depois de nascer de novo, John Wesley estava tão eufórico com aquele dia da sua vida que sempre pregava: "Você tem que nascer de novo! Você tem que nascer de novo!" As pessoas costumavam perguntar por que ele sempre pregava sobre a necessidade de nascer de novo. Ele respondia: "Porque você tem que nascer de novo." Acho muito importante e marcante o estilo de pregação de John Wesley. Ele falava somente sobre isso: nascer de novo. Ele é um exemplo de que você não pode salvar ninguém se ainda não foi salvo. Portanto, no primeiro parágrafo, nos 6 primeiros versículos deste capítulo conclusivo, Jesus ensinou que devemos primeiro julgar a nós mesmos. Primeiro tire a viga que está no seu olho, para depois querer tirar o cisco dos olhos dos outros. É impressionante como as pessoas deixam passar em branco a lição e a verdade que este parágrafo ensina. Vocês já devem ter ouvido falar do pastor que todo domingo ouvia de um dos líderes da igreja, alguém que professava ser um crente: "Pastor, parabéns pelo sermão que o senhor pregou hoje, muito, muito bom." E aí o pastor pensava: "Eu gostaria de saber quando ele vai entender que o sermão é para ele também." Certo domingo, caiu uma tempestade e ninguém conseguiu chegar na igreja, a não ser esse líder e o próprio pastor. O pastor decidiu que realizaria o culto mesmo assim, apenas com os dois lá. Assim, o pastor dirigiu o louvor e depois fez uma bela pregação. Depois de dar a bênção, o pastor foi para a frente da igreja e aquele homem cumprimentou o pastor dizendo: "Sermão muito bom, pastor. Que pena que não tinha ninguém na igreja para ouvi-lo hoje." Acho que Jesus usou esta ilustração sobre o cisco e a viga nos olhos para nos mostrar como às vezes a gente chega a ser ridículo.
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? E depois ainda acrescentou: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como vimos no último estudo, nesta passagem, Jesus não estava dizendo, não julgarás, ponto final. Não, não. Jesus estava dizendo que você primeiro tem que julgar a você mesmo, e só depois pode julgar seu irmão, se tiver a intenção de ajudá-lo. No último versículo, Jesus fala sobre discriminar a maneira como ministramos para as pessoas. Nem todos lá no sopé da montanha estão prontos para ouvir tudo que vocês têm a dizer. Por isso, jamais deem aos cães o que é sagrado, nem joguem pérolas aos porcos. Jesus disse isso. Creio que Jesus estava dizendo que devemos ter discernimento e saber julgar. As Escrituras ensinam que não devemos nos colocar em julgo desigual com os descrentes. Isso tem a ver com casamento, é claro, mas também com negócios e formação de sociedades até. Como você poderá obedecer este princípio ensinado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, sem julgar as pessoas? Estudando a questão do julgamento nas Escrituras, vemos que não podemos simplificar tudo na frase não julgarás. Há momentos em que você não julga, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 4, no qual o apóstolo Paulo diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. No primeiro parágrafo do capítulo 7, Jesus está finalizando esse ensino e encorajando os discípulos a assumirem o compromisso de olharem para dentro. Na primeira parte do capítulo 5, ele exortou os discípulos a olharem para dentro e agora estava relembrando isso. Vocês nunca ajudarão ninguém lá embaixo se não tiverem se ajudado primeiro. Vocês não podem passar uma solução se ainda não aplicarem essa solução em suas vidas. Vocês não poderão ensinar nada sobre valores, sobre os valores espirituais, se não estiverem dentro de vocês. No parágrafo seguinte, versículos de 7 a 12, podemos dizer que Jesus está fazendo um resumo do que já havia dito até aqui. Assumam o compromisso de olhar para o alto. Nesse ensino tão importante, Jesus exortou a olhar para dentro e para o alto. Vocês jamais serão solução se não assumirem o compromisso de olharem para o alto. É uma passagem muito bonita. Preste atenção nessa tradução feita a partir do original, diz assim: continuem a pedir, porque cedo ou tarde lhes será dado. Continuem buscando e vocês encontrarão. Continuem batendo e a porta se abrirá para vocês. O que Jesus está falando aqui? Sobre olhar para o alto. Existem conceitos na Bíblia muito fáceis de serem compreendidos, como, por exemplo, o perdão dos pecados. Já ouvi o seguinte comentário sobre perdão de pecados: a Bíblia fala sobre perdão, eu creio e pronto. Você poderia dizer: a Bíblia ensina, mas eu duvido, e não se resolve nada. Se você crê no que a Bíblia ensina sobre o perdão de pecados, e tem pecados não confessados na sua vida, pode ser que você creia ou não. Mas, se você acredita no que a Bíblia diz, nas boas novas do Evangelho, na morte de Jesus na cruz pelos seus pecados, e que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, Ele é fiel à sua palavra e esquecerá os pecados, e o seu sangue nos purifica de toda e qualquer injustiça? Se você crê em 1 João capítulo 1, verso 9, como se diz por aí, é pegar ou largar. E se você crê, você pega. É como um doce colocado sobre a mesa para todos os que crerem. Mas nem tudo nas Escrituras é assim simples. Pão, pão, queijo, queijo. Conhecer a Deus não é assim. Olhar para o alto não é assim. Como vimos no capítulo 6, existem certas disciplinas espirituais que fazem com que nosso olhar para o alto seja constante e estruturado. Para continuar olhando para o alto, você precisa praticar as disciplinas espirituais. A cada dia o seu olhar para o alto precisa ser renovado e reforçado. É isso que as palavras buscar, pedir e bater significam. No original grego, esses verbos indicam uma ação contínua, buscando, pedindo, batendo. É preciso que seja um pedir persistente e contínuo. Depois um buscar, buscar é pedir intensamente. E por isso, tem que ser uma busca contínua,
intensa, perseverante. E por último, o que quer dizer bater? Acho que bater é uma busca muito intensa. Jesus está ensinando nessa passagem que é necessário que haja um pedir, um buscar e um bater persistentes e contínuos. E aqui Jesus faz uma promessa. Se você perseverar no olhar para o alto, se pedir, buscar e bater constantemente, a porta se abrirá para você. A promessa é esta: todo aquele que pedir corretamente receberá. Todo aquele que buscar da maneira correta encontrará. E todo aquele que bater da maneira correta, a porta se abrirá para ele. Essas são promessas tremendas para nós. Mas antes de comentarmos o versículo 8, não podemos deixar o versículo 7 em branco, não é? É necessário que seja um pedir, um buscar e um bater contínuos. Jesus nos ensinou que a oração deve ser contínua e perseverante. Jesus ensinou aqueles homens a orarem sem nunca esmorecer. E o ensino de Jesus continua contando exemplos de pessoas que persistiram. Havia uma mulher insistindo com um juiz, até que o juiz disse: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. A aplicação pode ser a seguinte: Deus não é um juiz injusto. Se até um juiz injusto, que não se importa com Deus nem com qualquer outro homem, atenderia aquela viúva porque ela persistiu, você não acha que Deus também atenderia a uma oração persistente? Este é um ensino maravilhoso que surge no resumo final do Sermão do Monte. Jesus estava chegando a um veredito e por isso estava dizendo: comprometam-se a olhar para cima, porque todos os que olham para cima atingem um ponto especial e têm uma experiência especial e vitoriosa. Não pensem que esse lugar é comum. Você acha que uma oração como Senhor Deus, gostaria de conhecê-lo funciona? Não leva a lugar nenhum. Peça, peça, busque, busque, bata, bata. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus acrescentou este versículo que fala um pouco sobre a natureza pecaminosa do homem. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Que promessa maravilhosa, hein? Que encorajamento para todos nós olharmos sempre para o alto. Meu tempo hoje acabou, mas pense muito nisso. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.